Isso, até dia 16. Amanhã não, é até sexta, Marco. Fique tranquilo, até sexta-feira. É que eu estou me adiantando. Ah, turmas, outra coisa importante. Sempre nas aulas de matemática, vocês entram pelo e-mail da sede, domínio da sede. Se vocês não entrarem pelo domínio da sede, vocês terão, eu vou ter que permitir a entrada na sala. E às vezes demora, porque se eu estiver dando aula, explicando alguma coisa, eu não vou permitir naquele momento. Então, procurem entrar sempre, sempre, sempre pelo e-mail da sede, tá bom? Todos vocês visualizam o doc aí, tá tudo certo? Dá um feedback aí para a prof. Sim. Muito bem. Opa, mas quem que falou esse sim, então? Caraca, tá morrendo. Foi eu. Bora, Eu acho. galera! Vamos lá, então. Bom, a atividade de vocês é essa aqui, né? A primeira coisa que vocês tinham que fazer era assistir o vídeo sobre o seno, cosseno e tangente de 60, 45, 30, 45, 60, que está no canal, sobre triângulo retângulo. É um videozinho de 11 minutos, porque acabei fazendo uma revisão de triângulo retângulo. E junto com esse videozinho, vocês também teriam que dar uma olhadinha no videozinho da tabela, da Music Notáveis Somos. Então, esses dois vídeos iam te ajudar a fazer a atividade. Embora eu só tenha colocado para você assistir um, né, do triângulo retângulo. Mas o outro é consequência. Depois você tem que fazer um resumo desse vídeo. E a atividade 3, que é os exercícios. Então, vamos a eles. Bom, para começar os nossos exercícios, vamos fazer algumas revisões. Nós estamos trabalhando com ângulos, certo? Que tipo de ângulos? Notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Esses são chamados ângulos notáveis. Beleza? E o seno, cosseno e tangente desses ângulos está em uma tabelinha, que nós chamamos tabela trigonométrica. No vídeo do canal, eu ensino vocês a montar essa tabela por meio de uma musiquinha, porque daí você não vai esquecer mais. Mas, basicamente, nós calculamos assim, o seno de 30 graus é meio, seno de 45 está aqui, de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, meio. E aí vem a tangente, que ela é um pouquinho diferente, aí vem com raiz de 3 sobre 3, que é o seu de 30, 1 raiz de 3. Então, galera, veja a musiquinha lá do vídeo, vocês vão precisar dessa tabelinha que eu estou retomando aqui, o tempo todo, todo o tempo. Grave isso, você vai precisar dessa tabela o tempo todo, todo o tempo. Porque nós estamos iniciando com os ângulos notáveis. O que é notável? Aquilo que mais aparece. Nós temos só esses ângulos na matemática? Não. O círculo trigonométrico, que é onde está todos os ângulos da matemática, é enorme. Porém, esses são aqueles que você vai ter que saber de cor, tá bom? Vocês chegaram a ver o videozinho da Music, dá uma olhadinha lá, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, a raiz de cada um, tá bom? Eu não vou cantar aqui, porque é de manhã, minha voz não está muito boa hoje, mas lá no videozinho ficou legalzinho. Valeu? Muito bem. Retomado isso, você sabendo seno, cosseno e tangente, quando aparecer um ângulo de 30 graus, você vai recorrer a essa tabela. De 45, a mesma coisa, de 60 também. Professor, e se aparecer outro ângulo? Porque nós temos outro, por exemplo, o de 90, o de 108, o de 275. Se aparecer os outros ângulos, você não se preocupe, porque o enunciado do exercício, ele vai te dizer qual é o valor do seno, cosseno e tangente. E se ele não te disser? Se ele não te disser, grave o que eu vou falar, você vai recorrer para a página 22 do seu livro, onde tem a tabela de seno, cosseno e tangente de todos os ângulos, tá bom? Mas os principais, e o que eu preciso que vocês gravem é esses aqui, 30, 45 e 60. Feito, turmas? Beleza até aí, tranquilinho? Podemos prosseguir? Tranquilos? Vamos prosseguir, então. Exercício number 1, primeiro exercício, diz assim, determine no triângulo retângulo ABC as medidas de A e C. Mas como que eu vou calcular essas medidas? Ou melhor, como que eu vou usar o seno, cosseno e tangente? Olha, nós estamos trabalhando com qual figurinha? Sempre o triângulo retângulo. Então, é neste triângulo que você vai usar ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente.
E como que você vai saber qual que eu vou usar? Tudo vai depender de qual relação, qual razão você vai usar. Se é a razão do seno, do cosseno ou da tangente. Quando que eu uso a razão do seno num triângulo retângulo? Quando você tiver cateto oposto sobre a hipotenusa. Quando eu tiver um destes valores, um dos, não é os dois, eu tenho que ter um para poder encontrar o outro. Então, se eu vi no exercício que eu tenho cateto oposto e quero encontrar a hipotenusa, beleza, razão. Qual razão eu vou usar? Seno. Se eu vi que no exercício eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, e vamos supor, quero encontrar a hipotenusa, aí nós utilizamos cosseno. Agora, se eu analisei o exercício e vi que eu tenho cateto oposto, e vamos supor, quero encontrar o cateto adjacente, aí nós utilizamos a tangente. E a tangente, ela é facinho de você gravar. Basta você gravar a palavrinha coca. Coca. Cateto oposto, cateto adjacente. Seno, basta você gravar a seguinte situação. É o co-hipo, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é o K-hipo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ah, professora, mas o que é esses catetos? O que é essa hipotenusa? Galera, hipotenusa vem de triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras. Cateto oposto, vou ensinar vocês aqui então. Vejam, eu tenho essa figurinha aqui que está no exercício número 1, correto? Sempre você vai começar olhando as figuras, o triângulo, retângulo, pelo ângulo. Você foca no ângulo primeiro. Aí, como o exercício quer que você encontre o A e o C, né, os dois, você vai iniciar por um primeiro. Então, a grande sacada, turmas, é você identificar qual das razões eu vou usar. Tudo bem? Se vai ser o seno, cosseno ou tangente. E aí, dependendo da razão que você utilizar no exercício, aí você vai utilizar a tabelinha para poder te ajudar nesse cálculo. Beleza? Vamos lá, então. Como que a gente identifica um cateto oposto? Alguém sabe me dizer? Por exemplo, neste desenho do exercício número 1, quem é o meu cateto oposto? Quanto vale? Cateto oposto é o 10. Pode pôr no chat quem quiser também, eu falar e abrir o microfone. Então, quem é? O 10. Ó, foca aqui no que eu vou falar. Seguinte, cateto oposto sempre, ó, olha aqui na figurinha, sempre ele vai estar na frente do ângulo. Percebam, o 10, ó, que eu estou colocando de amarelo, ele está na frente do ângulo. Por isso que ele é oposto ao ângulo. Então, uma dica legal que eu posso dar para vocês é o seguinte, todo exercício de triângulo, retângulo, você que tem dúvida das relações, né, das razões trigonométricas, se eu vou usar o seno, cosseno ou tangente, faça assim. Pega o exercício e separe bonitinho, ó, quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa, quanto vale o cateto adjacente, para que você depois faça a aplicação no exercício. Tudo bem? Faça isso que vocês não vão errar. Então tá, então meu cateto oposto é 10. Quem é minha hipotenusa? Quem representa a hipotenusa no desenho? Pode ir colocando aí. No meu desenho, a hipotenusa está sendo representada pelo A. Olha só, hipotenusa, como que eu identifico a hipotenusa, professora Rafaela? Estará sempre na frente do ângulo de 90. Todo valor que estiver na frente do ângulo de 90 graus, que é esse aqui, esse quadradinho, representa 90 graus. Ele será hipotenusa. E o que sobrou? O que sobrou, que é o C, ele é meu outro cateto, chamado de cateto adjacente, que é o CA. Então, veja, neste exercício, nós temos o seguinte, nós temos que o 10 é o meu cateto oposto, que é o CO, né, para ir diminuindo, você não precisa toda hora ficar escrevendo cateto oposto, escreve CO, cateto oposto. O A é minha hipotenusa e o C é meu cateto adjacente. Pronto, agora eu já sei o que é cada coisinha no meu desenho, cada medida, cada valor. Começou por isso, aí você vai agora definir qual das relações, né, das razões você vai usar. Se vai ser o seno, cosseno ou tangente. Comece pensando assim, bom, eu quero usar o A, eu quero encontrar primeiro o A. Ó, o A eu sei que é hipotenusa. Veja, mas eu já tenho meu cateto oposto. Então, se eu tenho cateto oposto e quero encontrar a hipotenusa,
qual das relações acima nós vamos utilizar? Olha o que eu estou dizendo. Nós temos o cateto oposto e eu quero encontrar a hipotenusa, ou seja, eu tenho CO e hipo. Se eu tenho CO e hipo, que é cateto oposto, e quero encontrar a hipotenusa, a razão que eu vou utilizar, turmas, segundo A, B, C e D, é o seno. Então, aqui está alfa, no meu resumo, mas o seu alfa é um ângulo, então eu já tenho ele. Então, na verdade, eu vou fazer o seno de 30 graus. Beleza? Aí você monta a razão. Então, seno de 30 graus, utilizando lá o nosso resuminho, o que tem no vídeo explicadinho bem legal lá no canal, você vai colocar o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, você vai usar esta razão. E aí, galera, é só substituir os valores. Olha lá como que eu fiz. Aí você vai olhar assim, seno de 30 graus. Bom, seno de 30 graus, preciso utilizar a tabelinha dos ângulos notáveis, que é a Music, notáveis somos. Aí você vem, olha, quanto é o seno de 30 graus? Turma, aqui na minha tabela, ó, que eu estou grifando. Quanto vale o seno de 30 graus? Turmas, né? Eu estou em turmas. Mas me digam aí, quanto vale o seno de 30 graus na minha tabela? 1/2? Isso, 1/2. Eu estou vendo a galera postando aí no chat, mas a maioria está acertando. Então, veja, eu vou lá e vou substituir, ó. Eu monto a razão e começo a substituir os valores. Então, eu vou colocar no lugar do seno de 30, olha a flechinha lá, você vai colocar meio, que era o que estava na tabela. Igual, aí você vem, quem é o cateto oposto do desenho? Nós já fizemos, olha lá, quem é meu cateto oposto? 10. Quem é minha hipotenusa? Você só vai substituir, ó, hipo. Quem é a hipotenusa? A. Então, ficou meio, que é igual a 10 sobre A. E aí, como que nós procedemos neste cálculo? Aí você vai fazer o que nós chamamos de multiplicar cruzado, né? Então, você vai fazer 1 vezes A, beleza, turmas? 1 vezes A vai te dar 1A, e 2 vezes 10, que vai te dar 20. Aí, no final, você vai ter 20 dividido por 1, né? Porque tudo que eu multiplico, quando ele vai para o segundo membro, ou seja, depois da igualdade, eu passo dividindo. É uma equação. Então, eu vou ter 20 dividido por 1, que é o próprio 20. Então, pronto, o meu A vale 20. Encontrei o A. Resolvi a primeira parte do meu exercício. Beleza, turmas? Ok? Ok? Não tem problema, Júlia. Ok? Beleza? Quem fez aí? E quem não fez também, né? Vamos lá. Tudo bem, eu encontrei o A, falta encontrar o C. Aí, o C, pode ser que você use a mesma relação ou outra, mas geralmente nós costumamos utilizar outra relação, outra razão, na verdade, né? Porque, por exemplo, pode ter exercícios, se for um triângulo, vamos supor assim, isósceles, de repente você pode usar duas razões trigonométricas, vamos supor o seno e o cosseno, e chegar no mesmo valor, se ele for um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles, turma? É um triângulo que tem dois ladinhos iguais. Nesses casos, você pode usar duas relações diferentes e vai dar o mesmo valor. Agora, quando nós falamos de triângulo retângulo, não. Geralmente você vai usar uma relação para determinar um valor e outra relação, que é a razão, para determinar o outro valor. Entenderam? Então, por exemplo, agora você quer encontrar o C. Vou apagar aqui o A meu, ó, vou tirar do amarelinho. Você foca sempre no ângulo. Ângulo. O que é o C do ângulo? Ele é qual cateto, que nós já falamos no início da aula? O C, ele é um cateto adjacente. Tá? Então, nós estamos identificando qual das razões nós vamos usar. Se é o seno, cosseno ou tangente. Olhou o ângulo, olha o C, que é o que eu quero usar. Ele é cateto adjacente. Ó, então, foca, eu tenho cateto adjacente. Se é cateto adjacente, eu não vou usar seno, porque o seno depende de cateto oposto. Então, cancela seno. Aí eu vou olhar o cosseno. Ó, estou subindo para que você fique sempre lembrando o que a gente está falando. Quem é as razões? Cosseno. Ó, o cosseno tem cateto adjacente. Então, pode ser que eu precise usar o cosseno. Mas a tangente também tem. Então, vamos continuar no exercício. O que mais que eu tenho de informação? Eu tenho de informação que o meu cateto oposto, olha lá, meu cateto oposto é 10. Opa, apareceu o cateto oposto. É 10, né?
Então, meu cateto oposto é 10. Então, eu tenho 10 e eu tenho cateto adjacente. Então, veja, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente, a chamada coca. Qual relação eu uso quando eu tenho coca, de Coca-Cola? Qual relação nós vamos usar, turmas? Quando nós temos Coca-Cola, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nós vamos utilizar a tangente. Muito bem. Ah, professora, mas eu utilizei o cosseno, porque eu encontrei o A primeiro, que era a hipotenusa, e a partir do A eu usei cosseno de 30. Tudo bem. Vai ter que dar o mesmo valor que eu estou utilizando pela tangente. Eu não sei se vocês compreenderam isso que eu fiz, que eu falei aqui agora. Compreenderam? Que essa relação aqui, ó, esse C pode ser calculado tanto pelo cosseno como pela tangente. Por que eu estou optando calcular pela tangente? Porque o 10 já está prontinho. Para que eu vou complicar? Depender de um valor que eu vou encontrar. Tá? E lembre-se, toda vez que eu calcular por meio de dois caminhos na matemática, tem que dar o mesmo resultado. Não é porque eu fiz de um jeito e o Ari fez de outro jeito e deu resultados diferentes. Não existe isso na matemática. Se eu fiz de um jeito e o Ari fez de outro jeito, tem que chegar no mesmo resultado. Se chegou em resultado diferente, tá errado. Matemática não tem essa. É certo ou errado, tá bom? Peguei você, tá, Arino? Arino, ó, eu. Ari, ó, eu. Arino é ótimo. Meu aluno da outra escola que é Arino. Ó, veja lá, então vamos calcular a tangente. É para rir mesmo, viu, Ari? E pior que é Arino mesmo o nome dele. Ai, até hoje eu não consigo gravar o nome dele. Vamos lá, então. Tangente de 30 graus, que nós vamos calcular para encontrar o C. Vamos montar? Então, ficou tangente de 30 graus, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí você vai substituir. Primeiro, você veja lá na tabela quanto vale a tangente de 30 graus. Vamos voltar, vamos subir na nossa tabelinha. Olha lá, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Portanto, é este valor que nós vamos colocar aqui, ó, no lugar da tangente. Substituiu por raiz de 3 sobre 3. Beleza. Igual, aqui também vou substituir, ó. Quem é o cateto oposto da figurinha nossa? É 10. Quem é o cateto adjacente da nossa figurinha? Está sendo representado pela letra C. Pronto, montei a minha razão. E isso aqui, turmas, que nós estamos fazendo, esta igualdade de duas razões, tem um nome na matemática. Nós chamamos de proporção. Então, toda vez que você faz igualdade de duas frações, é uma proporção. Aí, nós vamos multiplicar cruzado, como eu fiz no exemplo aqui do seno. É que aqui eu fiz um pouquinho mais rapidinho, e daí você já sabe que eu estou multiplicando cruzadinho. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, nós vamos passar a ter C vezes raiz de 3 igual a 3 vezes 10, que é 30. Tudo bem? Turmas, dúvidas até aí? Podemos prosseguir? Belê, belê? Então, vamos lá. Ok. Bom, então aqui nós temos um problema. Veja, você vai deixar o 30, esse raiz de 3, turmas, nós vamos passar ele dividindo. Porque lembra que eu falei? Tudo que você multiplica de um lado, quando ele vai para o outro ladinho da equação, depois da igualdade, ele vai dividindo. Então, olha lá como que vai ficar. 30 dividido por raiz de 3. Na matemática, em hipótese nenhuma, pode ter raiz em denominador e zero no denominador. Por quê, professora Rafaela? Porque zero, todo número dividido por zero é zero. E como que você vai dividir um número pela raiz? Só se você tirar esse número na calculadora. Como nós não vamos utilizar a calculadora, nós vamos utilizar um outro processo. Então, olha só, toda vez, turmas, que aparecer raiz em denominador de uma fração, né? Porque a fração, a leitura é numerador, número de cima, denominador, número de baixo. Então, toda vez que aparecer uma raiz no denominador, nós vamos racionalizar. Parece até palavrão, mas não é não. O que nós vamos fazer? Multiplicar em cima e embaixo por esta raiz, que é o que eu fiz aqui. Este processo se chama racionalizar. E por que nós temos que fazer isso na matemática? Para que esta raiz de baixo, ela saia. Tá bom?
Então, aí você vai multiplicar. Como que você multiplica aqui? O de cima pelo de cima. Então, 30 vezes raiz de 3. Ó, olhe bem. De cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Nada de multiplicar cruzado. Nós só multiplicamos cruzado quando nós temos o sinal de igualdade no meio de duas frações. Quando nós temos o sinal de multiplicação no meio de duas frações, você vai multiplicar de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Beleza? Então, vou lá. Fiz 30 vezes raiz de 3, é 30 raiz de 3, porque eu não sei quanto é essa raiz de 3 agora. E raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 3 vezes raiz de 3, na sua cabeça, é como se fosse 3 vezes 3. 3 vezes 3, turmas, quanto é 3 vezes 3? Perguntinha fácil, hein? Quanto é 3 vezes 3? 9, muito bem. Então, veja, 9. Então, é como se eu tivesse raiz de 9. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, turmas, é raiz de 9. E quanto que é raiz de 9? Quando você tira da raiz? 3. Ou ainda, você vai falar, ah, professor, então é só cortar a raiz e o que sobrar o número de dentro é a resposta. Isso mesmo. Eu corto as duas raízes, porque são iguais, e aí sobra 3. Pronto, acabou. Resolveu o seu problema. Então, no final, eu vou ter 30 vezes raiz de 3 dividido por 3. E olha só, aqui eu posso dividir 30 por 3, né? Dividindo por 3, nós vamos ter 10. Então, a resposta será 10, e aí você mantém esta raiz de 3, por conta que nós não sabemos quanto é agora. E nem o exercício te deu. Agora, se o exercício diz para você, olha, raiz de 3 é aproximadamente 1,71, que é mais ou menos isso, aí você multiplica o resultado final. Mas se não, você vai deixar do jeitinho que está aí. Então, resposta final, 10 raiz de 3. Beleza, turmas? Teve alunos aí que já tinham feito, que bateu o resultado, deu certinho? Sim, muito bem. Então, é isso, galera. Veja, é só você focar na tabelinha e focou em qual razão você vai usar, se é o seno, cosseno ou tangente. Como eu já expliquei para vocês, como que vocês localizam. Sempre foca no ângulo primeiro. Olha o ângulo. Tudo depende do ângulo. O que vier, o restante, aí você vai colocando, que é o cateto oposto, cateto adjacente. Isso vai facilitar você selecionar, né? Você saber qual das razões você vai usar. Se vai ser o seno, cosseno ou tangente. Beleza? Tudo bem. Olha, o exercício número 2 já traz um outro ângulo. Ele traz um ângulo de 65 graus. Turmas, olha só, ângulo de 65 graus é um ângulo que ele não é notável. Óbvio, ele não é notável. Mas o exercício te trouxe os valores. Então, da mesma maneira que eu fiz substituindo os valores no exercício número 1 pelos valores da tabela, você vai fazer substituindo pelos valores que foram dados, né? Então, esse aqui, turma, é um exercício que eu não vou fazer. Ou tem alguém que tem muita dúvida. Por quê? Ele é igualzinho esse. Ele é igualzinho o exercício 1. Só que no lugar do seno, né, você vai usar 0,91 quando você usar a razão seno. Quando você usar a razão cosseno, você põe 0,42. E se for tangente, 2,14. Substitui. Ari, abre seu microfone para mim e me diga assim, esse resultado que você está colocando aqui é o resultado do exercício número 1? É isso? Que você usou a tabela do livro? Sim? Então, Ari, deixa eu te falar. Vamos combinar assim, todas as turmas, quando for os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, eu vou pedir para que vocês procurem utilizar a tabela dos ângulos notáveis, que é essa aqui. Ela é diferente da do livro? Não, só que a do livro, ela vai vir tudo em número decimal. E aí vocês vão ter que o tempo todo estar usando calculadora. E não é o viável, tá? Eu não vou permitir isso aí depois. Então, o importante é que vocês gravem essa tabelinha do jeitinho que ela está aqui. Tá bom, Ari? Só que assim, Ari, não vai estar errado o seu exercício, tá? Mas vamos combinar o seguinte, a partir de agora,
vocês utilizem quando for 30, 45, 60, esta tabelinha que eu estou mostrando para vocês aqui no doc, beleza? Quando for outro ângulo, fora esses, por exemplo, ângulo de 90, ângulo de 65, que é o que tem aqui no exercício 2, aí vocês vão recorrer a essa tabela do livro, caso o exercício não te dê, porque, por exemplo, o exercício 2 já te deu o valor. Depois vocês dão uma olhada, esses valores que eu estou mostrando aqui, ó, grifando, do seno de 65, é o mesmo valorzinho que está nessa tabela aí, cujo Ari utilizou no exercício dele, tá bom? Então, combinado é o seguinte, caiu o seno, seno de 30, 45, 60, ou cosseno, ou tangente, você vai usar a tabelinha dos ângulos notáveis, que é da musiquinha, para você não esquecer. Se caiu outros ângulos, aí você recorre à tabela do livro da página 22, beleza, turmas? Mas, Ari, pode deixar assim seu exercício, ele não está errado, desde que bata o resultado, tá? Por exemplo, desde que esse 17,33 seja a mesma coisa quando eu fizer 10 vezes raiz de 3, vamos pegar, tá? Beleza? Acho que resolve essa dúvida aí. Mais alguma dúvida? Vou olhar o chat de vocês. Ok. Isso, Gabriele. É melhor usar a tabela. A tabela que eu estou mostrando para vocês. Emily, você quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Meu Deus, desculpa, professora. Tá nada, não. Vocês sabem quando vocês quiserem falar não precisa ser no chat. Quem quiser falar no microfone, só levantar a mão, tá? Vamos deixar assim. Tem um levantamento. Então, turmas, eu vou pular o 2, tá? Eu vou fazer. O 2, ele tá aqui. Ó, a resolução é essa, os valores são esses, tá? Ele é bem tranquilinho. Uma relação é o seno, a outra é o cosseno. Beleza? Eu não vou fazer ela, por conta que é igualzinha a 1. É só substituir os valores que foram dados. Eu vou partir para o exercício número 3, porque cai raiz. Então, esses que têm raiz, vocês automaticamente vão ter mais dificuldade. Pode ser assim, turmas? Fechou, beleza? Ok, então vamos lá. O exercício 3 diz assim, considerando o triângulo retângulo ABC, de novo, determine as medidas de A e B. Quando pedir medidas de dois ladinhos, vocês façam primeiro um, depois o outro. Não adianta vocês quererem fazer os dois ao mesmo tempo, que não vai dar certo, tá? Então, ó, dica. Primeiro, ó, o que nós vamos fazer? Separar quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa e quem é o adjacente. Olha no nosso desenho, veja. Comece sempre pelo ângulo, ó. Ângulo, tá aqui. O que está na frente do ângulo, olha lá, é o 12 raiz de 3. Portanto, ele é o cateto oposto. Fechou? Tá, agora nós vamos olhar para o A. O que o A é? Ó, tá na frente do ângulo de 90. Então, o A é minha hipotenusa, que é o hipo. E o que sobrou? O que sobrou é o que adjace, é o cateto adjacente, que aqui está sendo representado pela letra B. Então, o B, cateto adjacente. Olha lá, isso é uma dica para todos vocês. Façam isso primeiro. Ah, professora, mas tem que toda hora ficar fazendo isso? Não, faz no primeiro, no segundo exercício. Depois você já vai pegar o ritmo, aí você não precisa fazer, óbvio. Já faz tudo diretão, tá? Mas para você, estou falando para você, aluno que está com dificuldade, tá? Veja, vamos lá então. O que ele quer? Que encontre o A e o B. Olha lá, vamos começar pelo A, pela ordem, né, alfabética. Tá, o A, eu sei que ele é hipotenusa. Aí você tem que olhar, ó, qual das relações aqui acima que nós trabalhamos com hipotenusa? Ou é o seno, ou é o cosseno. Tá, então, ou seno ou cosseno. Aí você vai descer, vamos descer aqui no exercício, você não, eu no caso. Vocês vão ver, olha, eu tenho cateto oposto. Pronto, então fechou. Ó, cateto oposto e hipotenusa, qual relação nós vamos usar? Que é o co-hipo, cateto oposto e hipotenusa. Nós vamos utilizar o seno. Então, pronto, resolvido. Monta lá, escreve lá. Seno de 60 graus é o co-hipo. Montou a razão? Ótimo. Agora você vem substituindo os valores. Muito bem, então, seno de 60 graus. É aí que tem que estar sabendo a tabelinha de cor. Então, seno de 60 graus, turmas,
Quando vocês olharem lá na nossa tabelinha dos notáveis, que tem lá no videozinho no canal, que você tem que ter esta tabela anotada no caderno, ó, ouçam bem, façam a tabela dos ângulos notáveis anotadinha no caderno, deixa ela anotada, sabe? Vocês podem usar até aqueles papeizinhos, como que chama? É post-it? Acho que é coisa assim o nome deles, vocês me ajudem aí. Usa aquele papelzinho lá e marca no caderno, sabe? Escolhe um papelzinho bem cheguei, um rosa, um verde, limão, amarelo, e faz a tabelinha e deixa no caderno. Isso, exatamente. Este nome aí, minha xará, Rafaela de Lima. Então, façam isso. Ó. Esta tabelinha, turmas do segundo A, B, C, D. Eu já ia falar E, mas não é. Segundo A, B, C, D. Todos vocês têm que ter esta tabela no caderno. Tá? Então, dá um jeito lá e marca no caderno. Muito bem, então vamos voltando, nosso exercise 3. Então, nós vamos usar o seno para calcular o A. Voltando, por que é o seno? Porque nós temos cateto oposto e o A é hipotenusa. Então, tá vendo, galera? As razões vocês utilizam para encontrar uma das duas coisas, ou o cosseno, ou o cateto oposto, ou a hipotenusa, no caso do seno. Se for o cosseno, ou cateto adjacente, ou hipotenusa, ou, veja bem, ou, não é que é para encontrar os dois, ou um ou outro. Então, substituindo na nossa tabela, o seno de 60 graus, ele é raiz de 3 sobre 2. Pronto, substituiu. E quem é meu cateto oposto? Já está separadinho, olha lá, é 12 raiz de 3. E quem é a minha hipotenusa? É A. Pronto, montei. Agora, você vai multiplicar cruzadinho. Fechou? Vamos lá, multiplicar cruzado? Olha lá. Então, você vai ter A vezes raiz de 3, é A vezes raiz de 3. Nada de mexer nisso, porque eu não sei esse valor. Tá bom? Eu estou falando isso porque, usualmente, os alunos erram. Eles pegam e tiram essa raiz, mas não pediu para fazer isso. Então, para que você quer mexer na raiz de 3? Deixa ela quietinha aí, tá bom? Então, ficou A vezes raiz de 3, A vezes raiz de 3, que é igual. Ah, professor, e agora? Agora, seguinte, você só multiplica o número com o número. A raiz, de novo, a raiz você deixa quieta. Então, você vai fazer 2 vezes 12, vai te dar 24. Então, 24, raiz de 3. Beleza? 24 vezes, né, no caso. Aí, você vai separar, né, deixar o A sozinho, que é assim que funciona. Então, deixou o A sozinho, eu vou ter 24 raiz de 3, dividido por raiz de 3. Aí, professor, então aconteceu de ter a raiz no denominador. Você falou que não pode ter. Sim, não pode. Mas esta raiz nós já podemos resolver este problema. Eu não vou precisar racionalizar. Veja por quê. Porque em cima eu tenho raiz de 3 também, já está prontinho. Então, como se trata de uma divisão, nós podemos o quê? Fazer o quê com essa raiz? Cortar. Então, corta, sobra 24. Então, o A é 24. Ok, turmas? Tranquilo? Muito bem. Resolvemos todo o problema? Não, falta encontrar o B. Então, vou até apagar o A aqui, ó. O A já foi, agora nós vamos encontrar o B. Mesmo caso. O B, agora você olha, ó. O B, eu já separei, ele é cateto adjacente. Então, olha o que você tem. Você tem cateto oposto, que é o que está na frente do ângulo, que eu já sei quanto é, e quer encontrar o cateto adjacente. Então, olha lá, eu tenho cateto oposto, quero encontrar o adjacente, a famosa coca. Então, eu vou utilizar a razão tangente de 60. Então, você vai lá, vai colocar tangente de 60 igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a coca, e vai substituir os valores. Vamos olhar lá na tabelinha, quanto que é tangente de 60 graus. Vamos subir aqui no nosso doc, lá na nossa tabela. Veja lá, tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, este valor, nós vamos substituir no lugar da tangente de 60 graus. Voltando ao nosso exercício, olha lá, tangente de 60 graus, raiz de 3, substituir, igual. Aí você vai substituir também. Quem é o cateto oposto do exercício? 12 raiz de 3, porque nós já deixamos pronto. Então, 12 raiz de 3. Quem é o cateto adjacente? É B, é justamente a variável, a letra que eu quero encontrar.
Então, agora é só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, nós vamos ter b vezes raiz de 3, que é igual a 12 raiz de 3, porque você multiplica número com número, e 1 vezes 12 é 12. Ótimo, então aqui ó, você já pode cortar, porque você vai dividir, então raiz de 3 com raiz de 3, corta, logo b será igual a 12. E resolvido o nosso exercício. Então, o A vale 24 e o B vale 12. Tem algum aluno aí que já tinha feito o exercício 3, que bateu certinho com este resultado? Tem alguém que já fez? Muito bem, Alana. Sim, Isabelle, exatamente, como eu disse para vocês. Vocês vão ver que as relações, elas dependem uma das outras. Então, por exemplo, se eu encontrei hipotenusa, tranquilamente eu posso fazer esse mesmo cálculo que eu usei tangente pelo cosseno, mas como eu falei para vocês, tem que dar o mesmo valor, porque na matemática não existe essa. Ah, eu fiz de um jeito, deu um valor, fiz de outro valor. Não existe isso na matemática. Tem que dar o mesmo valor. Tá bom? Muito bem, então. Se vocês acertaram, vamos ver quantos colocaram e acertaram. Por isso, Isabelle, que vai dar o mesmo valor, tá bom? Respondendo aqui ao que você colocou no chat. Continuando, então, turmas, para finalizar nossa aulinha, exercício 4, dica do exercício 4, está falando de triângulo isósceles. Triângulo isósceles, turmas, é triângulo que possui dois lados iguais. Então, vou só mostrar a resolução para vocês, não vou ficar nisso. Veja, aqui o desenho, ó. Então, você vai ter um triângulo que vai ter dois ladinhos valendo 30, porque ele é isósceles. A definição de triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados iguais, de mesma medida, e um diferente. Aí é só você montar. Tome cuidado no exercício 4, porque você vai usar apenas uma relação, porque ele quer que você encontre só a hipotenusa, que no meu caso eu chamei de x. Bom? Fez o cálculozinho? Toma cuidado que vai aparecer uma raiz no denominador. Aí você vai lá e racionaliza, como eu fiz com vocês no primeiro exercício. Fechou? O resultado final vai ser 30 raiz de 2 do 4. Tá bom, turmas? Eu vou avançando, porque vocês vão ver que é mais ou menos o mesmo. Raiz no denominador, não pode acontecer no denominador. Raiz no denominador, no, em hipótese nenhuma. Se aparecer, vocês passam a regrinha do multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Exercício 5. É o mesmo caso, tá? Tomem cuidado, aqui tá aparecendo um ângulo de 40 graus, mas não se preocupem, o exercício já te deu os valores, é só você descobrir qual é a razão e jogar o valor. No caso, vocês vão trabalhar com seno e cosseno. Beleza? Beleza? Esses são os resultados. Eu estou passando por conta que nossa aula já está terminando. E aí eu quero fazer exercício 6, porque é um exercício que vocês precisam fazer o desenho. Tudo bem? Pode ser? E também tem 5 minutos de perguntas ainda. Ó, seguinte, vamos lá. No exercício 6. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Então, pense aqui. O menininho está aqui, o solo está aqui. Forma um ângulo de 45 graus. Fiz o ângulo de 45 graus com o solo. A pipa está esticada, né? Quem solta a pipa, quem já soltou, sabe como que é. Então, soltou, esticou o fiozinho da pipa. Aí ele fala lá, esse ângulo com solo tem 45 graus. O comprimento do fio, que é este aqui, ele tem 80. Pronto, 80, colocou. A pergunta é, determine a altura da pipa em relação ao solo. Ó, então eu quero calcular a altura. Na matemática, nós utilizamos a letra H para representar a altura. Determine a altura da pipa em relação ao solo, dado raiz de 2, 1,41. Ou seja, se aparecer raiz de 2, você tem que substituir por 1,41. Dica, eu costumo substituir no final. Então, eu faço todo o cálculo, aí no final, quando aparecer, eu coloco 1,41 e multiplico. É mais fácil, mas se vocês preferirem no meio do exercício fazer isso, tudo bem, desde que você substitua o valor. Vamos lá, então? Olha lá, separei. O meu H
no desenho está na frente do 45, portanto, ele é meu cateto oposto. O 80, ele está na frente do 90, é minha hipotenusa. E aí nós vamos montar. Então, veja, o que ele quer, essa altura. Então, essa altura, qual razão nós vamos usar? Olha lá, eu tenho um cateto oposto e tem hipotenusa. Logo, nós vamos estar utilizando o seno, que é o co-hipo, porque o cosseno é o K-hipo, que é o adjacente. Então, nós vamos fazer a razão seno de 45 graus, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, veja lá, substituindo, na nossa tabelinha dos ângulos notáveis, você vai lá, que está lá em cima no meu doc, ó, que é essa tabelinha que você terá que ter no caderno. Olha lá, quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Logo, eu vou colocar este valor daqui, ó, no exercício. Vamos descer aqui. Olha lá. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Substituir, que é igual ao meu cateto oposto, que é o H, sobre a minha hipotenusa, que é 80. Então, ficou raiz de 2 sobre 2 igual a H sobre 80. Regrinha do multiplicar cruzado, aí você vai ter 2H, que é igual a 80 vezes raiz de 2. Aí você vai deixar o H sozinho, H igual a 80 raiz de 2 dividido por 2. Obviamente, como se trata de uma divisão de dois números, você pode dividir o 80 por 2. Aí você vai obter que o H é 40 vezes raiz de 2. Só que esta resposta, não, porque o exercício pediu para você substituir raiz de 2. Então, no final, eu vou lá e vou fazer 40 vezes a raiz de 2, que é 1,41. Isso vai te dar que a altura é 56,40 metros, ou 56,4 metros. Então, essa é a altura do exercício 6. Difícil, turmas. Alguém tinha feito, alunos que fizeram, acertaram? Acertaram aí? Sim? Muito bem. Bom, turmas, vejam, é isso. Os exercícios são bem tranquilos, esse dessa PC2. Lembre-se, tabela dos ângulos notáveis, tem que ter no caderno, grava a musiquinha. Você que não olhou o vídeo, olha lá no canal para você saber montar. Se os ângulos não são notáveis, aí você vai sempre ter ou no enunciado o valor, ou vai recorrer à tabela da página 22 do livro, só para os ângulos que você não tem na tabelinha dos notáveis. Fechou? Fechou? Então é isso. Perguntinha para vocês aqui o seguinte agora. Então eu vou abrir para as dúvidas. E aí vocês podem levantar a mão se quiser perguntar, ou vocês coloquem aí no chat. Então agora nós temos, agora são exatamente 11 horas. Então vou abrir 5 minutinhos para perguntas, dúvidas. Pode ser sobre os exercícios ou alguma coisa que você está com dúvida na disciplina de matemática. Tá bom, turmas? Segundo A, B, C, D, beleza? Então, vamos lá. Quem tem dúvida sobre algum exercício, é dúvida sua, ou sobre alguma coisa que você fez da disciplina, que quer me perguntar, estou abrindo para dúvidas nesse exato momento. Professora. Oi, quem está falando? A Laura. Laura, fala, Laura. Diga aí. É sobre qual vídeo que a gente tem que fazer o resumo? Tá bom, o resumo é sobre o vídeo do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, do triângulo retângulo. É o vídeo de 11 minutos. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Esse videozinho vocês fazem um resumo. Que basicamente eu fiz aqui para vocês já, né? Mas veja o videozinho lá. Professor, Emily, fala, Emily. eu queria saber se eu posso fazer os cálculos no meu caderno e, tipo, mandar a foto anexada com o documento. Você pode, Emily. Só que a foto tem que estar legível, tá bom? Mas Tá pode bom. sim, não tem problema não. Obrigada. Turmas, de nada, Emily. Vocês podem mandar foto do caderno. Pode mandar em doc, pode mandar no Word, só que tome cuidado com o Word quando você manda, porque às vezes ele desconfigura, aí chega
cálculo feito pela metade, eu não vou considerar. Então, se você for fazer, analise bem antes de postar, ou faz o simples, tira a foto do caderno, ou escaneia. Nós tem programas, tem aplicativos que você pode tirar a foto e escanear. Vou falar um deles aqui para vocês, ó, caso vocês tenham interesse. Olha só, tem um aplicativo, eu particularmente uso bastante ele, quando eu tiro foto. É o Simple Scanner. Ó, esse aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Simple Scanner. Tem lá no Play Store. Tem vários, tá? Você pode tirar foto e aí você escaneia. Escaneia o quê? Você transformar em PDF. Aí fica muito melhor a sua atividade. Porque daí você vai anexar em PDF e não vai desconfigurar, tá bom? Mas se organizem com relação a entrega, se organize com relação a isso que eu estou falando para vocês, a forma que vocês estão entregando, porque vocês sabem que nós temos 2 pontos que é da parte formativa. E o que entra a parte formativa? A parte formativa, ela entra nessas questões de entrega, como que está chegando sua PC, os cálculos, e outro quesito importante, alguns alunos eu mandei de volta, tá? Comigo vocês têm que fazer o cálculo. Ah, professora, mas é de alternativa. Não importa, é pelo cálculo que eu vou te fazer o feedback. Feedback é devolutiva. Então tem que ter. Se não tiver, vou estar descontando também. Porque senão, como? Galera, me diga aí, como que eu vou fazer devolutiva se você vai lá e marca um X só? Deixa isso para depois, quando você for fazer vestibular, o Enem, beleza, lá você só marca o X, mas aqui não tem como. Beleza? Então, combinadinho isso. Já estou falando porque teve alguns alunos que eu acabei devolvendo. A primeira PC eu considerei em alguns casos, porque é a primeira vez que estavam fazendo comigo. Mas agora vocês já estão sabendo, tá? Vamos ver quem mais dúvida. Deixa eu ver aqui no chat. Alguém que levantou. Parece que... Daiane, professor, onde está postada a aula? Qual das aulas? É essa que eu estou explicando ou é do vídeo, Daiane? A do vídeo está no canal no YouTube, que é o Prof. Rafaela Matemática, hashtag Tamo Junto. Aí você entra lá, se inscreve, que você vai ter acesso às aulas. Inclusive, essa aula de hoje eu vou estar postando, tá? Acredito que amanhã já esteja lá no privado para vocês. Respondido, Daiane? Acho que é isso que você me perguntou, né? Júlia, vou anotar o seu nome aqui. Pode deixar. Emily. Ah, tá. Emily já respondeu, vi agora. Deixa eu ver quem está com a mãozinha levantada. Angélica. Professora, a senhora disse que as APCs que você não considerar que não tem o cálculo, você vai fazer a devolutiva falando. Por onde a senhora vai mandar? Tá, muito bem. Angélica, sempre pelo Cleson, tá? Nosso meio de comunicação, turmas, é o Cleson. Então, quando eu corrigi lá, as APCs 1 e 2, eu já corrigi do segundo A, B, C. O D, eu estou terminando a segunda, a PC 1 e 2, não, a PC de fevereiro e a PC 01. A do segundo D eu estou terminando. Então, todos vocês já têm a devolutiva quem mandou pelo Cleson, tá? Já está lá, o segundo A, B, C. Essas turmas já têm. O D que eu estou terminando. Acredito que amanhã já esteja lá. Quem entregou impresso na escola, aí vocês que entregaram impresso na escola vão ter que aguardar um pouquinho, porque eu ainda não comecei a correção dessas aí, tá bom? Então, e eu também não tenho como dar devolutiva, vocês só vão ter a nota. Beleza? Então, quem entregou impresso, ainda não fiz a correção. Professora, vamos lá, Heloísa. Ontem eu mandei a minha atividade no Class, aí você acabou de falar que tinha já corrigido do segundo B, mas daí eu mandei ontem. Você vai olhar de novo? Vou, eu devo passar até sexta-feira antes de encaminhar para vocês quem fez, quem não fez. Vou estar repassando e vendo quem entregou depois, tá? Ah, tá, então tá bom. Obrigada. Não tem problema. Professora, eu já entreguei a minha, só que eu acho que tá errada. Eu posso refazer e te mandar ou não pode? Eu já te devolvi, Emily? Não sei, eu acho que não. Se não, você pode me enviar de novo. Se sim, aí não tem como. Entendeu?
Se você já me enviou, não tem como você me enviar de... Ou tem? Acho que tem, né? Eu acho que é só cancelar o envio e enviar outra de novo. Então, mas essa... Ah, PC02. Não, você pode enviar porque está em tempo ainda, tá bom? Vocês têm ainda até sexta, a 02, tá? Mas é essa mesmo. Tá bom, aí pode. Tá bom, Certo? obrigada. Depois da aula de hoje, quem já tinha enviado ou quer arrumar, veja lá o arquivo, pode me enviar de novo, tá bom? Não tem problema, porque vocês têm até sexta ainda. Ô, Agora as outras... professora, eu posso enviar, tipo, a resposta, tipo, pelo Word, daí a conta montada, eu mando a foto, pode ser assim? Pode, mas, gente, pode ser sim, Ludiele. Mas veja, eu penso que não é mais fácil vocês fazerem tudo no caderno e mandar foto daí, Ludiele? Eu acho que fica melhor. Porque senão você vai trabalhar com duas coisas, foto e Word. Ou então você faz tudo no Word, tá Tá bom? bom. Mas Beleza. pode, vocês que sabem. Veja, o que eu estou dizendo para vocês, respondido, Ludiele, beleza? Beleza, obrigado. Nada. Estou dizendo para todos vocês, se organizem assim, ó, façam o que é melhor para vocês. Ó, você fez, tirou foto, viu que tá legal? Ah, eu acho que eu vou escanear. Vou escanear, mandar em PDF as fotos. Beleza, pode mandar. Ah, eu acho que eu vou fazer tudo pelo Word. Também. Acho que eu vou fazer no Word e transformar em PDF. Ótimo, melhor ainda. Tá? Isso aí vocês que demandam. Só que se chegar algo que eu não consigo visualizar, né, algo desconfigurado, eu vou mandar lá no Classroom para vocês, como eu já fiz, né? Vou pedir, teve alunos que eu tive que pedir para enviar foto em pé, porque daí envia deitado. Não tem como, eu não vou ficar deitado olhando foto, tá? E tudo isso está sendo contado na formativa de vocês, beleza? Mas a maneira que vocês enviarem, legalzinho, bonitinho, né? Não tem problema, é com vocês, tá bom? Mais alguma dúvida? Rapaz, eu acho que tem o Bolsonaro aqui na nossa aula hoje. Eu estou vendo o José Vinícius é Bolsonaro, rapaz. Olha, presença ilustre na nossa aula hoje. Tô brincando, José, mas gostei do seu meme, cara. Achei da hora. Tem outros aí, tem uns anime. Rapaz, as minhas aulas são top mesmo. Aparece todo mundo. Eu sei que sim, José. Ai, ai. Valeu, turmas. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Daqui 15 dias, provavelmente, na nossa APC, acho que 4, na sequência aí no segundo bimestre, nós vamos estar nos encontrando de novo, tá ok? Eu sempre costumo fazer tipo aulão, porque daí entra todo mundo, eu falo uma vez só. Mas se houver algum problema, eu vou fazer por turmas no nosso horário. Beleza, beleza? Marco, te respondi lá, você já viu? Tá bom? Respondi lá no Clésio. Professora, vai ser toda semana a aula? Não, acabei de falar. Quem perguntou? Ah, Emily? tá. Eu, Angélica. Angélica, cada 15 dias é comigo, tá? Geralmente Ok, nas, tá bom, nas obrigada. APCs que tem muito exercício. Aí eu marco com você. Ah, outra coisa, galera. Quem não está adicionado lá no grupo de WhatsApp da sala, peça para o coordenador adicionar, que é por lá que eu vou estar mandando os dias da aula via Meet e o link da aula, tá bom? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar. Beleza, beleza? Então é isso, galera. Sejam bem-vindos, tá bom? Façam as atividades, não deixa para a última hora. Eu costumo dizer assim, matemática pegue firme agora primeiro, segundo e terceiro, porque são conteúdos muito importantes para vocês no Enem e também para facilitar a sua vida via remota, para não ficar precisando de muita nota, né? Vamos fazer as coisas certinho, que daí vocês não vão ter problema. Valeu? Então é isso, turmas. Qualquer coisa, nosso meio de comunicação é Classroom. Manda mensagem por lá. Valeu? E é isso. Muito bem, então, estamos encerrando a nossa aula. Obrigada a todos vocês. Batemos quase 40 alunos na minha aula, inclusive o Bolsonaro. Valeu, turma. Abraços. Tchau para vocês. Segundo A, B, C, Tchau. D. Tchau. Valeu, Henrique. Tchau, tchau, tchau.